Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 4 e o título da lição desta semana é Lições do Santuário. Estamos nesses grandes momentos da celebração dos 160 anos da Escola Sabatina, um momento para refletir, parar. O primeiro departamento a ser organizado na Igreja Adventista chama-se Escola Sabatina, um centro discipulado, um centro de crescimento. É o centro missionário por excelência. Por favor, ore por sua escola sabatina, integre-se à escola sabatina, procure chegar cedo, tome a decisão de poder contribuir com o crescimento da igreja, mas primeiro com o seu crescimento. E isso vai acontecer ali na escola sabatina. Deus abençoe a todas as escolas sabatinas ao longo do mundo, que essa celebração possa trazer muitas bênçãos a cada um de nós e a todas as igrejas. Vamos a iniciar nosso esboço e está conosco o pastor Alberto Chin. Muito obrigado por estar conosco. Pastor Alberto Chin é o diretor associado do White State na Associação Geral. Vamos fazer uma oração e logo vamos continuar com o nosso esboço. Por favor. Querido Pai que estás nos céus, continuando o nosso estudo do santuário, invocamos a Tua presença e também a iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos compreender essa verdade maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as mães acreditam, ou seja, estão convencidas de que seus filhos são os mais bonitos do mundo. Realmente são, aos olhos dela. Ainda que ninguém ou nenhum dos que estão ao redor concordem com essa opinião. Mas, na realidade, o que torna bonita uma pessoa não é sua beleza física, mas sua beleza de caráter. Essa beleza permanece para sempre. Quando Jesus veio a este mundo, não adotou uma beleza física, mas mostrou plenamente a beleza de seu caráter. E nesta semana, o foco da lição é mostrar as principais ideias promovidas pelo santuário terrestre. A beleza, que é a verdadeira bondade de Deus, expressada nos Salmos 27, 4 e 13. Vamos encontrar alegria, gozo, beleza no santuário de Deus. Vamos a estudar sobre isso. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. No santuário terrenal tinha alguns compartimentos, pastor Chin, que nós conhecemos e que se subdividem em 3 partes, não é assim? Vamos descrever parte por parte e qual era a função de cada parte, rapidamente. Bem, a primeira parte, para quem entrasse no tabernáculo, era o átrio ou pátio. E ali nós tínhamos o altar de holocaustos perto da entrada, onde se ofereciam sacrifícios. Alguns eram oferecidos só pelos sacerdotes, outros o próprio pecador, quando tinha que oferecer um sacrifício, vinha também ali. Então, em outras palavras, no pátio onde estava esse altar, bem como a bacia ou pia, ali o pecador podia entrar. Entrava o sumo sacerdote, os demais sacerdotes e também os pecadores. Então, eu sou um pecador, bem compungido, entrava no santuário com minha ovelha, trazia minha ovelha? Sim, sim. Ok. Que para fazia? Para pecados conhecidos, okay. Pecados, então a pessoa oferecia um sacrifício e, lógico, haviam também pombas para a pessoa que não tivesse recursos, mas vamos supor que você trouxesse o seu animal. Okay. Você vinha ali e então entregava para o sacerdote. E o sacrifício era oferecido. Agora tem uma coisa interessante, que muitas vezes a gente não entra muito, a gente tem uma ideia de que todo o sangue do sacrifício era levado para dentro do tabernáculo. Não é assim. Uhum. Alguns casos especiais, sim. Por exemplo, o pecado de um rei ou de um líder era levado. Mas boa parte do sacrifício, uma vez oferecido, ele era aspergido no próprio altar. Okay. Ali. Agora, depois disso tem o lugar santo. Mas na vasilha,
A vasilha, quem lavava as mãos aí? O pecador? Os sacerdotes, Só o sacerdote, para ministrar, para poder ministrar. Antes de ministrar ali, como um símbolo de purificação. Ok, então só tinha aquele altar do sacrifício e a vasilha. Só esses dois móveis ali. Ok. Depois, entrando dentro do lugar santo, ali nenhum outro ser humano entrava a não ser os sacerdotes em si. O sumo sacerdote, que durante o ano ministrava como qualquer outro sacerdote, e os demais sacerdotes. Então você tinha ali os pães da proposição, que eram mantidos e substituídos semanalmente. Você tinha o candelabro com a luz, e depois tinha o altar de incenso. Esse altar de incenso é interessante que em Hebreus ele aparece como se pertencesse ao lugar santíssimo. Então tem um texto interessante que até mereceria a gente dar uma olhada em Hebreus, o capítulo 9. E ali verso 1 a 3 diz, Hebreus 9, 1 a 3, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, e aí continua. E depois o verso 3 diz, por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a Arca da Aliança. Agora, a gente sabe que a Arca da Aliança estava no lugar santíssimo e que o altar de incenso estava do outro lado da cortina. Eu creio que o melhor comentário para esse texto, no meu entender, é que, tecnicamente, o altar de incenso pertencia ao lugar santo, santíssimo. Mas ele estava geograficamente no lugar santo para poder ser ministrado durante o ano, mas o seu incenso era tido como passando pela cortina diante da presença de Deus. Porque ele é levado ali. Sim, exatamente. Na presença santa de Deus, né? Exatamente. Então, nós temos o lugar santo que só entraram os sacerdotes, temos ali os pães da proposição, temos o candelabro, que estava sempre encendido, nunca apagado. E temos também o altar de incenso. O altar do incenso, como se mexia com o altar de incenso? Bom, era um perfume especial, se queimava alguma coisa? Exatamente, tinha o altar e tinha o incensário também. Aquele incenso que era queimado ali era símbolo da mediação de Cristo. Em outras palavras, da sua intercessão. E que era, como é que eu vou dizer? Algo que deveria ir diante da presença imediata de Deus. O cheiro, né? Que Sim, chegava suave. Suave para Deus. Exatamente. Como uma ofrenda, né? Como uma oferta. Ok, agora o último lugar, o último espaço. Era o lugar santíssimo, que tinha a metade do tamanho, exatamente a metade do lugar santo. E ali estava a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, e depois foi também colocado a vara de Arão, que floresceu quando ele foi escolhido, e também um vaso contendo maná. E por cima uma chapa, uma tampa com uma ouro, né? Exatamente, que era chamada de propiciatório, e 2 querubins em cima. E entre os 2 querubins e o propiciatório se manifestava a presença visível de Deus, chamada de Shekinah. Só que quando ocorreu o cativeiro babilônico e o templo foi reconstruído, o segundo templo não tinha mais o Shekinah. Por quê? E nem a Arca da Aliança. De acordo com o livro de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, capítulo 2, menciona... Né? Mas que tem valor histórico. Jeremias, o profeta, e seus homens levaram a Arca da Aliança e esconderam numa caverna, por ocasião do cativeiro. E Ellen White confirma essa ideia. Não fala que foi Jeremias, mas no livro Profetas e Reis ela também diz que foi guardado ali. Então, no segundo templo havia só uma pedra que assinalava o lugar onde deveria estar a arca. E a presença visível de Deus não se manifestava mais. Uma lembrança
de que o pecado não compensa, como resultado da apostasia do povo de Deus. Perfeito. Então temos uma visão geral dos lugares dentro do santuário. Agora, por que é que a Bíblia menciona, a lição menciona também que o centro principal do povo de Israel, de comunitário, social, enfim, de todas as coisas, por que se manifesta dessa maneira aqui no centro de atividades divinas e comunitárias? Toda a vida religiosa, social, econômica, política e até militar gravitava ao redor do santuário. Como assim? É interessante, se você der uma olhada, por exemplo, em Números, o capítulo 2, ali no Antigo Testamento, você vai ver que as tendas do povo de Israel, por tribos e por famílias, acampavam ao redor do santuário. Sim. O santuário estava no meio. Sim. Então, elas estavam ali. Então, a vida social estava dessa maneira distribuída. Tanto é que era por famílias, do lado oriental é um, do lado do sul outro, do ocidente outro e do norte. Você pode ler, meu amigo, esse capítulo, depois você vai ter uma ideia que ali a vida sociopolítica gravitava ao redor do santuário e as tendas voltadas para o meio onde estava o tabernáculo. Agora, o lado econômico também. Os dízimos e ofertas eram praticamente para a manutenção desse sistema religioso. E se você for ver o lado militar, em algumas ocasiões, por exemplo, quando foi a travessia do Rio Jordão, não entraram sacerdotes com a arca ali conduzindo e as águas se abriram ali, etc. E como foi a tomada de Jericó? Também a arca estava ali, tocava as trombetas e os muros caíram. Então tem um significado... No tempo de Eli também, né? Sim. Eles queriam levar a arca para a guerra, né? Como que iria dar uma bênção especial, não aconteceu. Toda uma história ali também. E do lado espiritual ou religioso, com certeza o santuário era o que até as próprias leis políticas de saúde de Israel eram guardadas diante da arca. Ok, e agora um pouco acerca dessa primeira parte da lição que fala sobre a beleza do santuário. Geralmente, quando perguntam sobre a beleza do santuário, a primeira coisa que as pessoas olhavam, enxergavam quando entravam no santuário era um pouco de fumaça, de carvão, de sangue queimada, enfim, uma coisa horrorosa, né? Mas quando Davi fala, entrei no santuário, na beleza do santuário, ele traduz outra coisa em seu sentimento, né? Não se esqueçam que Davi não chegou a contemplar o templo. Ele tinha simplesmente a desgastada a arca, aliás, a desgastada tenda da congregação que tinha sido construída ali. Mas no Salmo 27, o verso 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E o verso 13 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então veja o seguinte, não era tanto a questão da estrutura física chamar a atenção. Não. Mas a presença de Deus é que fazia toda a diferença. Aí está. Agora, sacerdotes podiam também ministrar ali meramente de uma forma, formalmente. Agora, nesse sentido, aqui você vai ver uma coisa interessante, que além do que acontecia ali, ele via pela fé a presença de Deus e a beleza dele e o quanto ele devia a Deus. Agora, tem um outro lado interessante também, se a gente for para o Salmo capítulo 73... E aqui tem uma coisa que Asaf fala. Ele tinha uma grande crise existencial, porque ele via a prosperidade dos ímpios e a desgraça dos justos, incluindo ele mesmo. Como é que é isso? O que adianta eu servir a Deus se eu só tomo pancada nessa vida ali? E ele diz que ele manteve essa crise existencial até que ele entrou no santuário. É o que diz o verso 17.
Salmo 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em outras palavras, a ministração do santuário celestial conduz os acontecimentos ao seu fim último. Como um conflito, né, entre o bem e o mal. Exatamente. O desenlace final. Onde aqueles que parecem que estão felizes hoje, talvez não vão sorrir no final. E aqueles que sofreram muito, como os mártires, vão ter a sua recompensa. Então, qual é o objetivo da ministração do santuário? Oferecer e estender a salvação a todos, mas ao mesmo tempo fazer justiça. Amém. Com o juízo investigativo. Amém. E o juízo final. Amém. Vamos passar à terceira parte do nosso esposo, que é a aplicação. Nenhuma linguagem pode descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário. Tudo não era senão um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu. Esse céu é aquele que Deus está preparando para todos nós. Nós não vemos nada dos esplendores que nós teremos quando Deus nos leve para morar com Ele pela eternidade. Vamos nos preparar e vamos a desfrutar com alegria a presença de Deus cada dia para desfrutar de sua presença toda a eternidade. Deus te abençoe. O que resulta agora para todos nós? O que vamos fazer? Nós temos a Bíblia e nós temos verdades maravilhosas na palavra de Deus. Cada um de nós deve estudar a mensagem do santuário por nós mesmos, buscando diligentemente compreender sua verdade à luz das Escrituras. Que nossa decisão hoje seja estudar diligentemente a Bíblia todos os dias. Essa é uma decisão santa. Que Deus te abençoe nessa decisão prática como resultado da lição desta semana. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoe, Senhor, nossa decisão de te procurar, buscar todos os dias com oração e poder ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus que nos preparamos para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.